E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do SPFC de hoje. Déficit de 106 milhões de reais, salários pagos a ex-jogadores, e reservas de luxo, o que compõe a dívida de 642 milhões de reais do São Paulo. O tricolor paulista divulgou o balancete oficial na última terça-feira, e dívida crescente tem preocupado torcedores. Divulgado na última quarta-feira, o balanço financeiro geral do São Paulo chamou atenção, pelo aumento considerável da dívida do clube. O valor registrado no último ano alcançou 642 milhões de reais, enquanto em 2020, o déficit era de 574 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 11,8% da dívida de um ano para o outro. Apesar do aumento no valor final, o tricolor fechou o ano com um déficit de exercício menor do que o registrado em 2020, foram 106 milhões de reais ao fim de 2021, comparados aos 129 milhões de reais anteriores. No quesito arrecadação, o São Paulo faturou quase meio bilhão de reais na receita. Ao todo, foram 465 milhões de reais, 107 milhões de reais a mais comparados ao ano anterior, 358 milhões de reais. As despesas, entretanto, saltaram de 488 milhões de reais para 560 milhões de reais. Ainda de acordo com o relatório divulgado pela diretoria, o clube pagou 82 milhões de reais em dívidas relacionadas a outras agremiações e empresários, como os casos dos direitos econômicos dos atletas Thiago Volpe, Pablo, Cueva e Tietê, além do valor devido pela compra de Kaká, que poderiam levar a sanções da FIFA. O São Paulo também investiu 49 milhões de reais na compra de direitos de atletas, para reforçar o time durante a temporada. Segundo o documento, observou-se considerável aumento de despesas em 2021, principalmente aquelas relacionadas ao futebol profissional. Apesar da arrecadação de quase meio bilhão de reais, o relatório conclui que há de se destacar que houve também aumento nas receitas, porém o aumento das despesas foi tão elevado, que absorveu o aumento de receitas. Em relação à folha salarial do São Paulo, de acordo com o levantamento do portal Gol, o clube teve um gasto de 19 milhões de reais com vencimentos no mês de janeiro. Vale lembrar que, com contratações e reforços no começo da temporada, o valor pode ser alterado. Dentro deste valor são consideradas as despesas salariais com futebol profissional e da base, comissão técnica, além do que é destinado a pagamentos de CLT, consolidação das leis trabalhistas e direitos de imagem dos atletas. Além dos acertos com direitos econômicos de atletas, o São Paulo também se preocupa com os débitos, em relação a atletas que já não atuam mais pelo clube. Daniel Alves, por exemplo, recebe 416 mil reais por mês, devido ao acordo feito após a rescisão do lateral, que tinha 24 milhões de reais a receber do tricolor. Segundo o combinado, as parcelas, que serão pagas por 5 anos, começaram a ser debitadas a partir de janeiro de 2022. Atuando pelo Barcelona, o ala recebe 83 mil reais mensais. Ou seja, o São Paulo paga para que Daniel Alves atue em outro clube. Além do polêmico caso Daniel Alves, o São Paulo ainda tem cerca de 4 milhões de reais a ver em direitos de imagem para Pablo e Vitor Bueno, hoje no Atlético Paranaense. O tricolor também ostenta a maior parte de sua folha salarial no banco de reservas. Confira agora os salários mais altos do São Paulo atualmente, e quais suas funções dentro da equipe de Rogério Ceni. Thiago Volpe, o goleiro contestado, recebe 700 mil reais mensais, e é dono dos vencimentos mais altos do São Paulo. Atualmente no banco de reservas, Volpe foi pouco acionado durante o início da temporada de 2022, e tem perdido cada vez mais espaço em campo pelo tricolor. Nicão, o meio-campista, foi anunciado em janeiro deste ano, e chegou ao tricolor sem custos, uma vez que seu vínculo com o Atlético Paranaense foi encerrado em dezembro de 2021. O camisa 10 do São Paulo vale 600 mil reais aos cofres do clube, e ainda não embalou em campo. Na maioria das vezes em que atuou pela equipe de Rogério Ceni, Nicão saiu do banco de reservas. Até o final de março, o ponta era o 15º jogador com mais minutos em campo pelo tricolor. Patrick, o meio-campista, contestado pela torcida por conta de sua forma física, recebe 600 mil reais por mês, e ainda não embalou como titular no time de Rogério Ceni. Ainda em fevereiro, o meia foi desfalque pelo tricolor devido a uma lesão, ainda nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Até o momento, Patrick atuou em 10 jogos, e deu 2 assistências em campo. Éder, o centroavante, foi anunciado em 2021, e teve poucas oportunidades em campo durante a temporada. Contudo, o clube decidiu manter o atleta, e desde então, Éder tem sido mais ativo pelo tricolor, e até foi capitão do time em algumas oportunidades. Em 18 jogos, Éder marcou 2 gols, e deu uma assistência. Assim como Nicão e Patrick,
os vencimentos do atacante estão na casa de R$ 600 mil. Além dos citados acima, o São Paulo desembolsa entre R$ 550 mil e R$ 500 mil em salários pagos a Rigoni, Caleri, Rafinha, Miranda e Arboleda, cada. Com contrato renovado até 2024, o atacante Luciano, querido pela torcida, passa a figurar entre os jogadores que recebem essa quantidade, a partir de janeiro de 2023. Em má fase tentando reconquistar espaço como titular, o camisa 11 recebe R$ 400 mil por seus vencimentos. E aí, tricolor, na sua opinião, qual desses atletas não merece receber esse alto salário? Comentem aqui no vídeo. Outra informação. Além de Antony, outro made in Cotia interessa ao Benfica, e São Paulo pode receber bolada. Atacante da seleção brasileira tem sido especulado em diversos clubes na Europa. O São Paulo tem sido pioneiro em revelar jogadores nos últimos anos. O clube faturou uma boa quantia com atletas que tiveram oportunidades no profissional, como Lucas Moura, Casemiro e Antony, além de outros que sequer jogaram, como Tuta e Morato. Antony tem sido especulado em diversas equipes na Europa, como Manchester United e Barcelona, sendo os mais citados pela imprensa europeia. Por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, os clubes reveladores ganham dinheiro com futuras negociações, e outro atacante pode fazer o tricolor receber uma boa grana. Segundo o jornal português A Bola, o Benfica está disposto a fazer a contratação em definitivo do atacante David Neres, que está no Shakhtar Donetsk. O jogador não pretende ficar no clube ucraniano depois dos conflitos militares, e seu staff tenta negociá-lo com equipes europeias. As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas existe uma boa relação entre os clubes, visto que recentemente o meia Pedrinho foi contratado pela equipe ucraniana, quando o ex-Corinthians estava em Portugal. O São Paulo tem 3% do valor de uma venda, e pode receber uma quantia importante para sanar as suas dívidas. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo deveria insistir mais por David Neres? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo. Mais informações. Corinthians se manifesta pela primeira vez sobre troca entre Luan e Rigoni. Posso assegurar, diz jornalista. Assunto se iniciou nas redes sociais, e tomou muita repercussão, com a possibilidade sendo questionada aos dirigentes do Corinthians. Não é surpresa para ninguém, que Luan está passando por momentos cada vez piores no Corinthians, tanto que foi o único jogador do atual elenco, que ainda não recebeu oportunidades em 2022 com a nova comissão técnica. A equipe comandada por Vitor Pereira vem passando por um grande rodízio, que até aqui não inclui o meio-campista. Na última janela de transferências, o Corinthians deixou claro que aceitaria um empréstimo, caso o interessado topasse arcar com 50% dos vencimentos, ou seja, algo em torno de R$ 350 mil. Após um contato que não evoluiu junto ao Sport, o camisa 7 também descartou completamente jogar pelo Bahia, que buscou informações. Com os torcedores de saco cheio, alguns encheram as redes sociais com possíveis destinos ao jogador, mas que beneficiasse também ao alvinegro. Dentre as mais faladas, uma bombou, da mesma forma que ocorreu com Pato e Jadson, a intenção seria trazer Rigoni, na troca junto ao São Paulo, que receberia o corintiano no Morumbi. O camisa 7 São Paulino também não vive um bom momento com Rogério Ceni no comando, mas já brilhou em solo brasileiro, quando Crespo ainda era o treinador. Diante de toda essa repercussão, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com ambos os clubes envolvidos, para tirar a limpo se existem chances de um acordo ocorrer. Jornalista disse: "Posso assegurar que a ideia foi bem recebida pelos dirigentes alvinegros. Dá para dizer que se o São Paulo aceitasse, os corintianos tentariam fazer um acordo. Mas, apesar de tudo isso, não existe a menor possibilidade de uma troca. Isso porque os dirigentes do São Paulo não querem o Luan, que está completamente descartado. O São Paulo ainda tem confiança de que o Rigoni ainda vai se recuperar dentro de algumas semanas", revelou. E aí, tricolor, uma troca de Luan por Rigoni seria benéfica ao São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.